Olá pessoal, hoje vamos em matemática. Hoje eu gostaria de ensinar vocês tudo sobre fração, de uma forma fácil e descomplicada. Para você que quer fazer alguma prova, algum concurso, algum vestibular e precisa relembrar essa matéria. Como o assunto é muito extenso, eu vou dividir em várias aulas, do mais fácil para o mais difícil, e tentar explicar da forma mais rápida, objetiva e fácil possível. Vamos começar? Bem, antes de começar com os cálculos, vamos relembrar o que é fração. Fração é toda forma de se representar o que foi dividido. Por exemplo, vocês estão vendo na sua tela que tem um retângulo que foi dividido em 4 partes e tem 3 partes pintadas. Vamos supor que esse retângulo seja um terreno, que foi dividido em 4 partes e as 3 partes pintadas pertencem a você. Dizemos então que você tem 3 quartos desse terreno. É assim que se lê, 3 quartos. O 3, a parte que pertence a você, fica na parte de cima. O 4, que é a quantidade de vezes que foi dividida, fica na parte de baixo. A parte de baixo, a parte que divide, chama-se denominador. E a parte que pertence a você, no caso, chama-se numerador. Nesse próximo exemplo, temos um círculo que foi dividido em 8 partes e 5 partes estão pintadas. Vamos supor que seja uma pizza, que foi dividida em 8 pedaços e 5 partes pertencem a você. Dizemos, nesse caso, que você tem 5 oitavos dessa pizza. E é assim que se lê, 5 oitavos. O 8 é o denominador e o 5 é o numerador. É bom se atentar à forma de se ler uma fração, porque num enunciado de concurso, de vestibular, muitas vezes é escrito de forma extensa para você conseguir colocar no papel o cálculo. Como ler uma fração? Toda vez que o denominador for 1, a parte de baixo for 1, se lê inteiros, 4 inteiros nesse caso. Toda vez que a parte de baixo for 2, lê-se meio, 1 meio. Toda vez que a parte de baixo, o denominador for 3, lê terços. Nesse exemplo, 2 terços. Toda vez que for 4, lê-se quarto, 1 quarto. E assim por diante, 1 quinto se for 5, 1 sexto se for sexto. Até o décimo, que nem 7 décimos nesse exemplo. A partir do 10 muda. Não é, o 11 não vai ser 11º, vai ser 11 avos. 2 11avos nesse exemplo. E assim vai. 1 12avos, 1 13avos, 7 14avos e assim por diante, certo? As exceções são quando chega no 100, que daí não é 1 centavos, é 1 centésimo. 1000, que não é 1000avos, é 1 milésimo. Mas depois do 1000 volta a ser avos. Por exemplo, 1 1001 avos. E também tem 1 por 1 milhão, 1 milionésimo, 1 por 1 bilhão, 1 bilionésimo, e assim por diante. Mas do 1 ao 10 é sempre terço, quarto, quinto, até o décimo. Depois é sempre avos, 11avos, 12avos, 13avos, 14avos. Preste atenção na forma de se ler a fração, porque nos enunciados de concurso vem muitas vezes por extenso, no enunciado de concurso e de vestibulares. Fração própria e fração imprópria. Fração própria é aquela fração que a gente está acostumado, né? Que o denominador é maior que o numerador. A parte de baixo, né? A parte que divide, é maior. Por exemplo, 1 terço, 3 16avos, 2 sétimos, 7 milésimos. Sempre a parte de baixo, a parte que divide, é maior do que a parte que multiplica, a parte de cima. E fração imprópria é o contrário. O numerador é maior que o denominador. 9 oitavos, 16 13avos, 133 centésimos. Então, fração imprópria, a parte de cima da fração, o numerador, é maior que o denominador. Agora vamos falar de simplificação de fração. Simplificar fração é achar uma fração igual, só que com números inteiros menores. Por exemplo, vocês estão vendo na sua tela que tem o 3 nonos. Perceba que tanto 3 quanto 9 é divisível por 3. Daí você vai lá, divide o de cima por 3 e o de baixo por 3. E fica 1 terço. Ou seja, 3 nonos é exatamente igual a 1 terço. Se você pegar um bolo, dividir por 9 e dar 3 pedaços, e ficar com 3 pedaços, é a mesma coisa de você dividir um bolo por 3 pedaços e ficar com um pedaço. Dizemos que 3 nonos e 1 terço são frações equivalentes. Guarde bem esse termo. Nesse outro exemplo, dá para reduzir essa fração também. Por quanto dá para simplificar? Por 2, né? Os dois são pares. Então, divido tanto o numerador por 2 quanto o denominador por 2. E 10 dividido por 2 dá 5. 16 dividido por 2 dá 8. A gente reduziu 10 16avos para 5 oitavos. E, novamente,
10/16 é equivalente, é igual a 5/8. E nesse exemplo, pessoal, por quanto dá para simplificar essa fração? Perceba que os dois terminam com 0, né? Então dá para simplificar essa fração por 10. Então, 20 dividido por 10 é 2. 50 dividido por 10 é 5. Então a gente reduziu 20/50 por 2/5. Novamente, 20/50 é igual, é equivalente a 2/5. É muito importante você saber simplificar a fração, principalmente em vestibulares e concursos, pois os resultados vêm sempre de forma simplificada. Você vai ver a alternativa, você chega no resultado 20/50, mas não vai achar, por exemplo, esse 20/50, porque você tem que simplificar a fração e vai ter a alternativa lá 2/5. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Curtam o vídeo, curtam o canal para mais aulas e até a próxima.